Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis e vocês nos acompanham sempre pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta, numa programação 24 horas e também o canal 16 da NET na TV por assinatura, compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E no programa Sala de Visitas de hoje, vamos falar sobre as políticas públicas culturais aqui no município de Florianópolis. Já estamos com as nossas convidadas, a vereadora Carla Aires, do PT. Obrigado pela sua presença no nosso programa hoje. E estamos recebendo no primeiro bloco a Elaine Salas, ela que, além de professora, é representante da setorial do teatro no Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui no município de Florianópolis. Vereadora, quero já perguntar para a senhora por que a escolha desse tema. Eu sei que é uma das suas bandeiras aqui dentro da casa nesse tempo que a senhora está aqui como vereadora, mas o porquê da escolha desse tema no programa Sala de Visitas? Primeiro, obrigada, Fábio, pessoal da TV Câmara, por esse espaço. Também agradecer aos telespectadores e às telespectadoras que estão nos assistindo aqui, toda a equipe técnica. E a escolha desse tema está vinculado hoje, inclusive nessa semana que a gente está gravando, com a realização da Conferência Municipal de Cultura. Nós estamos passando por esse processo de participação e controle social na cidade e destacamos dois setoriais importantíssimos da cultura, que é o de teatro e audiovisual, que vamos falar depois, para conversar um pouco sobre como tem sido a atuação desses setoriais, sobretudo na relação com o Conselho Municipal e a demanda de políticas públicas no município. E eu já lhe pergunto, Elaine, obrigado já pela sua presença, como eu já falei anteriormente. Fala pra gente, o que é esse Conselho Municipal de Política Cultural? Porque muitas vezes a gente fala de tantos conselhos na cidade e muitas vezes não sabe o objetivo desses conselhos, né? Correto. Boa noite aos telespectadores. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesse programa com vocês, com a vereadora Carla. É muito importante a temática da cultura para uma cidade como Florianópolis, que infelizmente ainda engatinha no setor, mesmo sendo uma capital de estado, com uma grande relevância nacional, com artistas renomadíssimos não só no Brasil como fora, mas ainda pecando a gestão pública em relação às políticas públicas culturais para o município, né? Então, para quem não sabe, o Conselho de Cultura, ele organiza todas as setoriais da sociedade civil vinculadas a alguma linguagem artística, né? Teatro, música, dança, cinema, bibliotecas, letras e literatura, a setorial de cultura negra, cultura indígena, cultura popular, patrimônio, entre outros, né? E também ele traz junto as representações das instituições que estão ligadas à cultura também na nossa cidade, né? UFSC, UDESC, IFSC, a própria prefeitura, o próprio IFAM e também o estado de Santa Catarina. E a ideia é que esse conjunto de pessoas consiga oferecer ao poder público uma dinâmica de levar as pautas da sociedade civil para a prefeitura e mostrar quais são as necessidades de política pública para a cidade. Como é que tem sido a reação da prefeitura, o aceite dessas pautas que vocês acabam levando? Então, acho que no atual momento a gente tem uma tentativa de diálogo, né? Porque na gestão passada a cultura foi completamente negligenciada em todas as suas pautas, nem nos receber a gestão tinha feito, né? Atualmente a gente tem um quadro um pouco diferente a partir da superintendente da Fundação Franklin Cascais, a senhora Roseli Pereira, que é muito mais dialógica com as setoriais e, portanto, a sociedade civil. Todavia, a cultura ainda não encontra reverberação junto com o secretário de Cultura e com o prefeito, por consequência, também não, né? E aí a gente vê que são vários degraus que a gente precisa acessar para conseguir colocar quais são as necessidades do município em relação à cultura, né? Nós estamos há mais de 15 anos pleiteando 1% da arrecadação municipal para esse setor,
né? E é um setor que mobiliza economicamente a cidade com uma grande potência e a gente não encontra, por exemplo, essa reverberação, né? Então, a gestão atual, através da Fundação Franklin Cascais e da senhora Roseli Pereira, criou uma agenda de eventos para a cidade, né? E que eu acho que isso é muito interessante para uma cidade que não vinha tendo absolutamente nada. Todavia, evento não é política pública e cabe ao Conselho e à sociedade civil solicitar política pública. Vereadora, Elaine falou que nós temos aqui um material humano muito importante, uma pedra preciosa na nossa cidade, que precisa ser lapidada e que falta muito, pois estamos engatinhando. A senhora acredita que também a situação ainda se complicou ainda mais com relação ao cenário nacional, a atual política chegando à capital de Santa Catarina também? Eu não acho, eu tenho certeza que a gente vive agora um processo de um projeto político nacional de desmonte de todas as políticas e todos os direitos na área social, educação, saúde, e é um projeto que, desde o golpe da presidenta Dilma, a primeira ação que foi feita foi justamente a extinção do Ministério da Cultura, né? Que foi e aqui em Florianópolis nós tivemos um movimento social interessantíssimo relacionado ao Ocupa Mim, que inclusive que a Elaine foi uma das representantes também desse movimento, em que a gente mostrou a importância de a cultura resistir como um instrumento de garantir memória e história da população e de transformar tudo isso em linguagens. Então, acho que sim, isso reverbera tanto no estado de Santa Catarina, como também no município de Florianópolis, em que pese toda essa movimentação que a Elaine fala da Franklin Cascais, nessa gestão especificamente, a gente tem, sim, um déficit ainda no discurso sobre a destinação de recurso público para o incentivo e o fomento da cultura, né? Acho que isso eu queria também que a Elaine falasse um pouquinho mais. Recentemente, por exemplo, uma coisa que me incomodou um pouco enquanto cidadã também, e eu queria compartilhar com os nossos telespectadores e telespectadoras e com a Elaine, é que nós realizamos em Florianópolis o Festival Isnara Azevedo, né? Foi o 24º festival, o maior festival Isnara Azevedo que Florianópolis produziu. Isso foi dito com muito louvor pela Franklin Cascais e movimentou a cidade toda, teve um potencial importantíssimo de descentralizar a cultura e realizar ações em todas as regiões da ilha e também no continente. Então nós tivemos atividades no norte, no leste, no centro, no sul, enfim. Mas uma coisa que me incomodou um pouco foi o fato de que 100% desse festival foi financiado, foi patrocinado, e esse era o rótulo dos materiais de divulgação, pela iniciativa privada. Ou seja, a prefeitura transferiu para a iniciativa privada toda a responsabilidade de financiar a cultura, e isso deixa também uma marca, né, de não colocar a discussão pública, e acho que o papel do Conselho também é isso, no fomento dessa cultura. E daí, quando a iniciativa privada financia algo, a gente sabe quais são os interesses colocados no financiamento daquilo e da linha de que daquela política acaba sendo produzida. Eu queria ouvir um pouco a Elaine sobre isso. Essa linha utilizada, como é que vocês trataram isso? A primeira coisa que nós, enquanto conselheira, propomos de discussão dentro do Conselho foi a garantia de que o festival acontecesse, né? Isso era o mais importante para a cidade. Agora, a partir do momento que o poder público transfere a sua responsabilidade como a financiadora da cultura, né? Ela terceiriza isso para um patrocinador, a gente vê de fato, né? Ela já está dando para a gente o dado de qual é a importância disso para ela enquanto gestor, né? Enquanto a financiadora da política pública. E agora eu acho que essa vai ser a discussão a partir do momento que acontece a conferência, né? Porque a gente queria muito que o festival acontecesse, porque ele já ficou sem acontecer por falta de financiamento, né? Mas qual é a qualidade e por que a prefeitura se isenta de fazer a sua parte patrocinando o festival, que é patrimônio da cidade de Florianópolis. São quase 25 anos de Festival Isnara Azevedo, né?
da força e da potência que foi Isnara Azevedo para essa cidade enquanto artista, né? E isso entra em várias outras partes que são extremamente importantes, como a LDO, como a LOA, as leis de diretrizes orçamentárias ou as leis anuais de financiamento do poder público, que vêm e continuam sendo negligenciadas ainda nessa gestão, né? Nós vamos fechar o ano daqui a 2 meses e a gente ainda não tem nem certeza nem garantia de que o Fundo Municipal de Cultura vai receber o seu aporte financeiro, que é lei, né? A lei do fundo está aí, está implementada, e a gente todos os anos tem que comprar uma briga gigantesca para garantir que a lei seja cumprida, né? E o que é o Fundo de Cultura? Esse Fundo de Cultura vai gerar um edital que vai poder oferecer para a cidade um sem número de atividades culturais financiadas pela prefeitura, né? No ano passado eles deram um aporte de R$400 mil, que se juntaram com R$400 mil que o Conselho segurou a duras penas durante anos para conseguir fazer um edital, que no total dava 800 mil e cada prêmio girou aí no máximo em torno de R$20 mil. Nós estamos falando de uma capital de estado riquíssima, gigantesca, com muita necessidade de cultura e um poder público que acha que R$400 mil dá conta de gerar cultura dentro de uma cidade. O que a senhora acha que está acontecendo na prefeitura para não ter esse incentivo, para ter tantas parcerias públicos-privadas e esquecendo um pouco também de investir diretamente na cultura? A minha opinião é que, como eu disse anteriormente, isso faz parte de um projeto, né? Um projeto de destruição da cultura e de vários setores. E eu acho que se a gente for, inclusive, falar a linguagem desse projeto, vamos esquecer alguns pontos, né, que podem nos acusar de pontos ideológicos, né, de embate ideológico. É uma perspectiva burra. Burra porque a cultura gera economia, a cultura e a arte gera emprego, a cultura e a arte gera trabalho, a cultura e a arte gera renda, né? Os artistas são profissionais, a gente é uma capital turística em que deveria se utilizar de todo o fomento desse capital social que a gente tem, desses artistas, desses profissionais, para inclusive gerar renda para a cidade, né? Em que 400 mil não é um gasto, seria um investimento que teria um retorno para a cidade economicamente, inclusive, né? E é um projeto tão conservador que não consegue nem olhar a cultura como promotora de renda e de economia e de geração de valor, né? E daí faz parte de um projeto novamente. Agora, durante essa minha passagem aqui, eu tive a oportunidade de denunciar e apresentar uma moção de repúdio ao governador Carlos Moisés por aquela declaração que ele fez, né, solicitando que os artistas de Santa Catarina, especificamente de Florianópolis, se voluntariassem para a inauguração da ponte como se não fossem profissionais, né? Então, acho que isso faz parte de todo esse arcabouço e a gente tem que, de alguma forma, tentar reverter isso daí. A Elaine tocou na questão da LDO e também da Lei Orçamentária Anual. A gente está com a LOA tramitando na casa, Elaine, entrou no início de outubro e a gente tem até o dia 8 de novembro para apresentar emendas, né? Já estou aqui dizendo que o nosso gabinete está trabalhando no estudo da LOA para apresentar emendas especificamente em 3 áreas que nós temos discutido muito e que estão bastante capengas no orçamento, né? Que é a questão da cultura, é a questão de política para as mulheres, é a questão de política para a população LGBT, política para a população quilombola, indígena e em situação de rua. Sujeitos invisíveis que não estão no orçamento do município. Elaine, onde nós encontramos o teatro hoje em Florianópolis? Olha, por incrível que pareça, no momento atual nós temos um alto nível de produção local de teatro, né? Mesmo que a nossa população, na sua grande maioria, não saiba onde são os aparelhos culturais municipais, onde é a Galeria Pedro Paulo Vecchi, onde é o Teatro da Ubro, ou a Casa das Máquinas, que está fechada há tanto tempo, é tão importante para a população da Lagoa, onde é o Museu do Presépio, lá no nosso continente, ou a Biblioteca Barreiros Filho, né? Tantos aparelhos culturais que a nossa população desconhece. Mas, como nós temos 2 universidades que estão formando artistas de teatro, né, nós temos uma produção muito alta. Infelizmente, ou felizmente, ela é enxugada pela programação do SESC, que é um dos grandes fomentadores culturais da cidade, mas que por conta da política alinhada nacionalmente
né? Isso para o próximo ano a perspectiva é tenebrosa. As universidades têm os seus festivais internos, o Teatro da UFES, que é um lugar que tem uma programação completa, porque comprou a briga de fazer mini temporadas com os grupos teatrais da cidade, né, proporcionando um cachê para que as pessoas vão lá e apresentem e a população gratuitamente possa ter acesso ao teatro. Então, assim, se existe vontade política, não precisa de rios de dinheiro, mas com minimamente as condições para que a classe artística possa trabalhar. Então, tem muita coisa sendo feita, tem muita coisa para ver. 3 festivais, né, emendaram aí na cidade no segundo semestre, palco giratório pelo Sesc, o próprio Isnar Azevedo. Agora, hoje começa o Em Cena Catarina, que são espetáculos que vêm do estado e são apresentados para nós. Então, assim, quem procurar cultura em Florianópolis, de fato, vai encontrar. Agora, com que qualidade essa cultura está sendo possibilitada enquanto política pública? E é isso que a gente tem que pensar. Elaine Salas, professora, representante da setorial do teatro no Conselho Municipal de Política Cultural de Florianópolis. Quero te agradecer, a gente podia ficar aqui o programa todo falando sobre isso, que a gente sabe que é um tema muito importante, mas a gente tem um segundo bloco também para falar de um outro assunto também muito importante. Quero te agradecer desde já e dizer que as portas estão abertas e já te faço até um convite. O que você tiver de material de divulgação com relação aos eventos e também com relação ao trabalho realizado pelo teatro, você pode trazer, que nós vamos colocar aqui na TV Câmara. Perfeito. Tá aberta para vocês aí o espaço, ao momento que vocês quiserem, procure a Carla Aires, o vereador Lino, o Cadu, se estiver na casa também ali, vocês podem trazer para a gente que a gente vai botar na nossa programação. Agradeço o convite para que a gente possa visibilizar um pouco do que é esse trabalho de formiguinha, que é estar como representante dentro do Conselho de Cultura e que a população de Florianópolis possa cada vez mais se interessar pelo que acontece no município, tanto enquanto conselho ou enquanto sociedade civil, vendo apresentações culturais, participando das atividades que ocorrem na cidade e, mais ainda, resistindo para que a gente consiga que a Prefeitura banque a necessidade cultural do município, como responsabilidade dela. Vereadora, continua com a gente aqui. Segundo bloco, a gente vai falar sobre o audiovisual também, que é um outro tema super importante. Para você que está acompanhando a gente aí na TV Câmara de Florianópolis, nós estamos com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre as políticas públicas culturais aqui no município de Florianópolis. Nesse primeiro bloco, a Elaine Salas falou para a gente sobre o teatro. No segundo bloco a gente vai falar sobre audiovisual. A vereadora Carla Aires vai continuar com a gente e por isso a gente pede para você que está na audiência continuar com a gente, porque a gente vai num breve intervalo e já volta rapidinho com o programa Sala de Visitas. O brasão de Florianópolis é um dos símbolos oficiais da cidade e foi adotado como a simbologia da Câmara Municipal de Florianópolis. O brasão é formado por um escudo português, lembrando a colonização açoriana. E sobre esse escudo há uma coroa mural de ouro para representar o valor e a responsabilidade de ser capital do estado. No centro do brasão está posicionado um escudete, que é a representação da nossa ilha de Santa Catarina. As datas que aparecem embaixo também têm significado marcante. 1726 é o ano da Constituição Oficial do município, inicialmente uma vila, e a instalação da primeira Câmara. Seguida pela data de 1823, ano em que a antiga vila foi elevada à categoria de cidade. Os tenentes, que é como são chamadas as figuras que suportam o escudo em cada lado, representam, à esquerda, o bandeirante Francisco Dias Velho, fundador da vila de Nossa Senhora do Desterro, antiga denominação de Floripa. E à direita está posicionado um oficial do Regimento Barriga Verde, vestindo o uniforme de gala do Exército Português. Os dois são considerados os guardiões da cidade no símbolo que representa o Legislativo de Santa Catarina, assim como a Câmara de Florianópolis tem que atuar sendo uma guardiã das leis do município em defesa da cidade. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que é debatido na nossa cidade. Até a próxima!
Nós do EMOSC temos a preocupação em captar sangue nem de mais e nem de menos. Você que deseja doar sangue total ou plaquetas, poderá otimizar seu tempo consultando nosso site www.emosc.org.br e consultar como está o estoque do seu tipo sanguíneo. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, sempre pelos canais 61.4 da TV Digital Aberta, numa programação 24 horas aqui da Câmara de Florianópolis, e tem o canal 16 da NET, que é na TV por assinatura, aí é compartilhado com a TVAL, a TV da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O programa de hoje tem o tema Políticas Públicas Culturais aqui em Florianópolis. No primeiro bloco nós falamos sobre o teatro. Continuamos com a vereadora Carla Aires aqui, que é a nossa convidada de hoje, e nesse segundo bloco vamos falar sobre audiovisual. Está com a gente hoje a Ramayana Lira, ela é professora da Unisul, presidente do Fundo Municipal de Cinema e representante do Ela e Cine. Isso que eu não quis dizer o resto, né? Porque se pegar o... Ainda bem, 20 minutos seriam poucos. O latte todo. É que nem o nome da vereadora também. A gente vai botar o nome todo da vereadora. Obrigado pela presença. Verdade. Obrigada, Fábio. Muito obrigada pelo convite. E para você que está em casa, eu vou começar contigo primeiro, porque eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, que aí quando eu recebi ali, a gente já falou do Conselho Municipal lá de Cultura com relação ao teatro. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse Ela e Cine, o que significa, o que abrange essa situação. O Ela Cine, na verdade, é um coletivo, né, que reúne as mulheres do audiovisual do Estado, né, que, enfim, atuam nas mais diversas áreas, né, do audiovisual, seja na área produtiva, na área da educação. E é um coletivo que visa exatamente, obviamente, ser uma espécie de ponto agregador para que as mulheres possam ter certeza de que esse espaço para a mulher, dentro desse campo produtivo que é muito importante, seja garantido e seja respeitado, né? Mas também a gente pensa, através do Ela Cine, projetar Santa Catarina como uma região onde o audiovisual se pauta pela diversidade, pelo respeito e por um impulso igualitário dentro, né, do campo produtivo. Então, a gente trabalha nessas duas frentes, né? No dia a dia, né, juntando forças, pensando políticas, né, juntas, mas também projetando um futuro onde talvez não sejam mais nem necessárias essas políticas de igualdade. É isso que eu ia dizer agora. Eu acho que, na realidade, não era para ser nem necessário, né, vereadora? A gente tem que dividir, tem que fazer, como a gente tem aqui na casa, a Comissão da Mulher, a Comissão dos Animais. Eu acho que o pessoal tem que começar a vislumbrar um pouco mais para frente, ter uma cabecinha mais aberta, porque nesse assunto da cultura a gente sabe que a gente tem essa diversidade muito forte dentro, né? Os artistas, as pessoas que mexem muito com isso, é uma coisa que para eles não tem problema esse negócio da diversidade, né? Olha, na verdade, para quem está em alguns espaços, isso não tem problema. O problema, às vezes, parte de quem não está nos espaços, né? Quando a gente tem que lidar ainda, seja no cinema, seja aqui na Câmara de Vereadores, né? Seja em casa, no nosso ambiente de trabalho, com atitudes que ainda nos segregam, ou que nos taxam, ou que nos alfinetam, ou que dizem que, por exemplo, a Ramayana, por ser mulher, não pode dirigir um filme, ou que não pode construir um roteiro, né? Que eu, por ser vereadora, não posso pautar a cidade da mesma forma com que os demais. Então, a gente precisa de espaços afirmativos para isso, né? Enquanto essa realidade existir, então a gente vai precisar de ações afirmativas. E daí eu acho que o passo seguinte, ele é utópico, é para isso que a gente caminha. Esse é o horizonte, Esse é o horizonte. A gente ainda está um pouco longe dele, por isso um pouco essa necessidade, né, do Ela Cine. Em termos
nacionais, né, o nosso campo do audiovisual em Santa Catarina não é nem dos piores, né, nessas relações, né, de gênero e de diversidade. Né. Existem estados até com uma produção maior, onde essas relações são muito mais problemáticas e desiguais, mas eu acho que a articulação do LICINE é exatamente para quê? Bom, se o nosso objetivo, né, é não só, claro, lidar com as questões, né, de desigualdade, mas principalmente elevar a produção audiovisual, né, no Estado como um todo, é que à medida que o Estado se projeta cada vez mais como um grande produtor de conteúdo audiovisual, que a gente não caia nesses pecados dessas relações desiguais, porque, antes de tudo, o que a gente precisa é de boas articulações, né, entre os grupos e de conversa entre os grupos. No cenário nacional hoje, como é que vocês veem Santa Catarina em relação à produção audiovisual? Olha, eu posso falar, né, claro, no contexto regional, mas vou falar também no nosso contexto municipal. Uma das minhas grandes frustrações é ver o potencial humano, né, o potencial paisagístico, vamos dizer assim, né, de Santa Catarina, o potencial criativo do Estado e especificamente da cidade em Florianópolis, não alcançar toda a sua realização, exatamente porque falta ainda uma visão, eu acho que a conversa anterior, no bloco anterior, deixou isso muito claro, né? Falta ainda uma visão estratégica para como inserir a cultura, né, no âmbito geral, mas também o audiovisual, especificamente. O audiovisual ele tem uma característica um pouco diferente das outras áreas da cultura, porque é um modo de fazer que envolve, enfim, uma estrutura e uma quantidade de pessoas e valores de produção geralmente maiores que outros setores, né, culturais. Então, o audiovisual sempre vive ali num limiar, né, numa margem entre indústria, efetivamente, né, e expressão artística. Mas o que eu vejo é que, por falta de visão, né, política, mas também de visão empresarial, tá? Também a gente não pode deixar de mencionar isso, né? Um pouco puxar a orelha, né, dos empresários também, que deixam passar, né, esse potencial das pessoas. Nós temos, só em Florianópolis, 2 cursos superiores de formação de profissionais em audiovisual. Então, a gente tem mão de obra qualificada. Tá? A gente tem vontade, a gente tem criatividade, né? Mas tanto os poderes públicos quanto a própria iniciativa privada ainda tem uma certa dificuldade de entender a potência econômica, né, do campo do audiovisual. Essa é uma grande batalha, que é uma batalha de convencimento que envolve, né, demonstração de números, por exemplo. Né? A indústria audiovisual no Brasil hoje, ela se equipara, se não, né, supera, enfim, setores como a indústria têxtil. E a gente sabe como é estratégica a indústria têxtil para o estado de Santa Catarina. Tá? Então, e a própria ideia, né, de subvenção do Estado, né, para setores industriais. Poxa, você pensa, o agronegócio é extremamente, recebe grandes subvenções. Né? Então, pensar o investimento na cultura, em especial o investimento no audiovisual, é pensar estrategicamente como se pensa subvenções em vários setores, né, econômicos. Com relação à cultura, nós estamos engatinhando em relação a políticas públicas aqui na capital? De audiovisual? Penso que sim. A fala da Ramayana me lembrava a primeira passagem que eu fiz aqui pela Câmara no ano passado, em maio do ano passado, em que a gente também construiu um diálogo com o setorial audiovisual, e eu me lembro que naquele momento uma questão que estava em debate, depois do ano passado, nas campanhas eleitorais também apareceram, é que hoje Santa Catarina e Florianópolis especificamente, que é a nossa capital, é a nossa ilha de 42 praias, belezas inestimáveis, cantadas em prosa e verso, não estimula, por exemplo, que as gravações e as produções aconteçam aqui. Onde são gravadas as novelas no Brasil? Né? Onde são gravadas os principais filmes no Brasil, as séries no Brasil, né? Assim,
vindo para cá, né? Ao mesmo tempo que a gente não estimula grandes produções externas a utilizarem Santa Catarina e Florianópolis como cenário, e daí pensando economicamente, articulada com o turismo, articulada em não só vir aqui, mas se utilizar das nossas produtoras e contratar as nossas produtoras e contratar as nossas profissionais e os nossos profissionais para isso, a gente pouco faz também para levar a nossa produção daqui para fora. E estrategicamente, aí eu acho, Carla, que você menciona um aspecto importantíssimo que diz respeito a uma instituição que a gente precisa trazê-la de volta na sua força, na sua importância aqui em Florianópolis, que é a Film Commission. Tá? Film Commissions, elas são, né, entidades mistas cuja função é exatamente essa, né? É agenciar a cidade como polo de produção e de recepção de produção audiovisual. Né? Então a gente precisa, né, voltar a pensar a Film Commission como, né, enfim, uma entidade estratégica, assim como, graças a muita luta, né, e a muita articulação do setor audiovisual e da setorial, especificamente falando, né, do audiovisual, a gente consegue agora, esse ano, depois de 7 anos, né, não, mais de 7 anos até, a gente consegue colocar na rua o edital Armando Carreirão, né, a partir desse compromisso da atual gestão, né, de alocar R$1.100.000 para a realização do edital Armando Carreirão desse ano. Depois de 7 anos, 1 milhão? 1.100.000. Tem uma questão que eu queria, inclusive, perguntar para a Ramayana, porque também fico, né, me questionando assim, sobre todas essas questões do audiovisual. Porque às vezes quando a gente está discutindo aqui a questão da produção, a questão do incentivo, a cultura em si no Brasil, ela tem uma construção que parece estar um pouco apartada da realidade da maioria das pessoas. Né? Parece que a cultura, o teatro, o cinema é uma coisa lá muito distante. E especificamente em relação ao cinema, por exemplo, a gente tem um demarcador temporal de afastamento da população e sobretudo, das classes mais populares do cinema, quando a gente instaura que o lugar do cinema é dentro do shopping. Né? E daí você, para a população acessar o cinema comercial e nem o da produção independente, ela tem que ir ao shopping. Para ela chegar no último andar do shopping, ela tem que passar por todo aquele estímulo de consumo e de propagandas e tal. Então, é caro consumir o cinema no Brasil. E há muito tempo isso tem acontecido e a gente perdeu para as igrejas neopentecostais a realidade do cinema de rua. Né? Que antes, talvez na infância de muita gente que nos assiste, o cinema era na rua. Quantos lugares aqui em Florianópolis já foi cinema? Aqui subindo perto da catedral mesmo, ali para cima, ali onde é o hotel, o Sitcom ali do lado, então tinha cinemas ali. Eu acho que a gente, Secontur, a gente precisa voltar a discutir, daí eu queria saber um pouco da setorial audiovisual, como que a gente pode construir estratégias de tornar o cinema mais popular, né, de aproximar de novo o audiovisual e o cinema da população e colocar Florianópolis, daí pensando estrategicamente, né, mostrando para o gestor que é estratégico isso, como que a gente pode aproximar, criar alternativas de cinema de rua, de cinemas populares, né? Tem como a gente adaptar os equipamentos que a Elaine falava no primeiro bloco, equipamentos municipais que a gente possa adaptar para que eles se tornem multiuso, não sei. É uma pergunta até como figura pública mesmo, de como ajudar nisso. Não, eu acho que a gente tem excelentes exemplos no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, em São Paulo, né, que houve toda uma política, né, exatamente de, né, aparelhar espaços públicos para exibições a preços populares, não é o caso nem de, né, exibições públicas, de cineclube, mas são efetivamente cinemas populares. Né? Eu acho perfeitamente viável e eu acho que a ideia do FUNCINE, esse Fundo Municipal de Cinema, que é pensado para a produção, ele atende apenas a uma dessas feições. Tá? Eu acho que o FUNCINE como instituição, ele poderia ser pensado, inclusive, no que eu, né, digo que são 3 dimensões indissociáveis do âmbito do audiovisual, que é a dimensão industrial produtiva, o FUNCINE tem que, claro,
né? Tem que colocar edital na rua, tem que fazer, né, essa mediação entre a sociedade civil e as pessoas que produzem e o poder público, né? Mas também as outras duas dimensões elas não podem, né, deixar de serem consideradas. É a dimensão educativa, formação de plateia, que inclui isso, né? Inclui uma facilitação do acesso aos produtos culturais, não apenas os que são produzidos em Florianópolis, mas isso, vamos pegar, né, grandes estreias do cinema brasileiro e vamos, né, colocar nesses espaços que seriam, enfim, reequipados, pensando em condições boas de cinema. Mas também não é pensar assim, a gente vai colocar uma telinha, né, um sistema de som 5.1 mequetrefe e um data show, qualquer coisa. Não, né, isso tem que ser pensado para dar boas condições, né, de acesso, né? O cinema para ser visto como cinema. Né? Um exemplo positivo, não simplesmente a gente fez. Principalmente, se for para fazer, então vamos fazer bem feito. E principalmente para respeitar o público. Né? Porque esse público que vai pagar R$2, R$3 para assistir um filme merece uma exibição e condições de assistir o filme tão boas quanto quem assiste em shopping. Né? Então a gente tem que pensar, se for realmente para fazer salas multiuso, se for para, né, pegar esses equipamentos culturais e colocá-los nessas dimensões do audiovisual, vamos fazer pensando em respeitar as pessoas que vão e respeitar os artistas que fizeram aquele filme. Sempre foi colocado para a gente que tudo que é barato é ruim. Exatamente. Isso a gente tem essa visão de que, não pode ser. E daí a gente volta no assunto anterior, que é sobre a visão do poder público de investir ou não naquilo. Né? Como investimento. E tem que saber também se a própria iniciativa privada não bota pressão no poder público para que isso não aconteça. Com certeza vai causar um certo auê com o parque exibidor, isso não tenho dúvida. Mas eu só queria complementar uma coisa que eu estava falando, que assim, são as dimensões do audiovisual, né? Essa dimensão industrial produtiva, a dimensão educativa, que inclui isso, né? Acesso e formação de plateia, e a dimensão expressiva. O que é a dimensão expressiva? É a gente dar a liberdade necessária para que as pessoas criem. Que não haja pautas que demandem certos tipos de linguagem ou certos tipos de tema. Tá? Esse âmbito expressivo no audiovisual quer dizer a recusa a qualquer tipo de censura. Que hoje a gente sabe, né? Hoje órgãos estratégicos, né, como a Ancine, né, eles estão cada vez mais cerceando a possibilidade, né, de expressão a partir de certas restrições mesmo temáticas que estão sendo impostas pela atual administração do governo federal. Tá? Então, o audiovisual para florescer, né, o audiovisual para ele se tornar essa potência econômica e para se tornar essa potência cultural, né, ele tem que ter liberdade e força no aspecto industrial produtivo, no aspecto educativo e no aspecto expressivo. Vamos caminhando já para finalizar o programa, passou tão rápido, mas a gente já passou? Já passou. Vamos marcar um repeteco, só então. Que antes de finalizar, faltou só um cafezinho nessa sala de visita. Só que no antes próximo da gente finalizar, eu vou aproveitar o mandato da vereadora Carla Aires e vou aproveitar a tua presença, Ramayana, para que a gente possa colocar à disposição a programação da TV Câmara, para que vocês possam trazer os projetos audiovisuais de vocês, o que vocês tiverem que quiserem divulgar com relação não só a Florianópolis, ao estado de Santa Catarina, que vocês tiverem interesse de colocar na nossa programação. Vamos sair daqui, vamos conversar com o diretor aqui da TV Câmara e vamos abrir esse espaço, aproveitar que o mandato da vereadora e do próprio PT aqui na casa luta muito pela parte cultural e vamos deixar aberto para vocês, então, essa possibilidade. Eu vou te falar uma coisa, não vai faltar o que mostrar. Nós temos muita produção e falta de janelas para que essa produção chegue ao público. Então, com esse convite... Fechado o compromisso? Fechado. Inclusive, eu quero dizer aqui para ti e para o nosso público que o nosso mandato está preparando uma proposição de resolução para apresentar aqui à TV Câmara de que a gente abra uma seleção pública para que a produção local possa se inscrever e a gente montar um acervo local aqui na TV Câmara e daí que isso seja tornado público. E isso seja uma política da TV Câmara
da Câmara de Florianópolis. Então, Fechado. já estamos trabalhando nesse projeto, inclusive. Fechado. Então tá Isso. fechado. É isso. Posso te agradecer? Obrigado pela tua presença. Muito obrigada por me receber aqui. Eu espero que a conversa continue. Vai Vamos, continuar. vamos. Obrigada, Obrigado, Fábio, vereadora, obrigada. também. E para você que esteve também com a gente aí em casa, acompanhando, obrigado pela sua audiência aqui na TV Câmara de Florianópolis. Esse é o programa Sala de Visitas. A gente vai finalizando esse assunto super importante das políticas públicas culturais aqui em Florianópolis. Passamos pelo teatro, passamos pelo audiovisual, falamos também, né, desse problema que é enfrentado, que já vem nacionalmente, que vem chegando também aqui, vem se espelhando em Florianópolis com o problema do investimento na cultura. E você que esteve com a gente também pode acompanhar sempre os nossos conteúdos aqui na TV Câmara de Florianópolis, todos os nossos programas através dos canais 61.4 da TV Digital Aberta, que é uma programação 24 horas e que agora vai ser incrementada também com esse material dessa parceria que a gente fez agora, e o canal 16 da NET na TV por assinatura compartilhado com a TVAL. E os nossos conteúdos você encontra também através das nossas redes sociais. Você pode acessar também o nosso YouTube, que tem as transmissões ao vivo, e as informações dos vereadores e de tudo que acontece aqui no Poder Legislativo da capital de Santa Catarina, você tem também no nosso site www.cmf.sc.gov.br. Obrigado pela participação, por vocês terem nos acompanhado e, claro, obrigado à vereadora e também aos nossos convidados em mais um programa Sala de Visitas. Um abraço e até o próximo programa.